Bom, oi gente, eu tô aqui pra realizar o desafio que o Leandro fez a mim. E eu escolhi um livro, que foi Filipenses, capítulo 2, que eu acho muito importante do cristão e de todas as outras pessoas também saberem. O título dele fala sobre a humildade cristã. É do versículo 1 ao versículo 7. Fala assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Bom, é sobre isso que eu vou falar. E assim, o que mais me chamou a atenção é que, assim, numa igreja e também fora da igreja, a virtude mais importante que nós devemos ter é a humildade. E o que é a humildade? Humildade é você saber reconhecer o seu erro, sabe que está errado, você sabe as suas limitações, você sabe até onde você pode chegar. E assim, você não se vangloria nas coisas que você faz, porque você sabe que tudo que você faz, tudo que você pode fazer vem de alguém superior a você, alguém que permitiu com que você pudesse estar vivo, respirando e até falando agora, que é Deus. E assim, falar um pouquinho sobre cada versículo. Então, primeiro, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação. O que seria exortação? Exortação seria um estímulo, o encorajamento. E esse encorajamento vem de quem? De Deus. Mas encorajamento pra quê? De amor, alguma comunhão no Espírito. Ou seja, se Deus está estimulando a gente pra exortando a respeito do amor, Ele quer que a gente ame uns aos outros. Como é que a gente pode amar uns aos outros? Às vezes a gente pede a Deus que coloque nos nossos corações, nas nossas vidas, o amor. Mas a gente às vezes só pede poucas vezes o que Paulo mesmo da Bíblia, ele pedia muito sobre isso, que as suas atitudes fossem irrepreensíveis a maneira como Deus queria. E eu acho que isso é uma das coisas que a gente deveria pedir mais a Deus, porque cada vez mais a gente vê aí pelo mundo que o amor pelas pessoas, pelo ser vivo, enfim, tem diminuindo muito com todas essas violências, com todos os maus tratos. E assim, deixa eu ver o que mais. Aí tem um 3. Não, 2. Completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Isso me lembra também o que está escrito lá em 1 Coríntios, que fala, 1 Coríntios 2, que diz: porque também o corpo não é um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E assim como o nosso corpo é a igreja de Cristo, tipo, cada corpo, cada parte do nosso corpo tem uma função. Na igreja, no corpo de Cristo, é exatamente assim, cada um tem uma função. E a principal função é de um ajudar ao outro, que aí entra já no 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Mas, assim, quando a gente passa
a não pensar só na gente, a gente deixar o nosso eu de lado, que é normal do ser humano ser egoísta. Quando a gente passa a deixar de lado, a gente passa a ter a mente de Cristo, a pensar como, tentar pensar como Cristo pensou. E como é que a gente faz isso? Convidando Jesus para nossa mente, para o nosso coração. E a igreja que ela tá em comunhão, que ela é um só corpo, é como o nosso corpo mesmo. Se quando a gente tá doente e tem algo comprometido na gente, vai precisar de quê? Às vezes precisa de um remédio ou de algum outro tratamento para que aquilo se estabilize e fique bem. Então, como a gente vai na igreja, se alguém tá triste, tá passando por alguma coisa, vai precisar de quê? De que alguém vá até essa pessoa, converse, queira ajudar. Isso é não pensar só na gente, é pensar nos interesses dos outros. É você ver, ter aquela sensibilidade de ver que o outro não tá bem e ir lá ajudar. Aí seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que foi o que ele fez. Ele saía pelo mundo curando, pregando o evangelho, falando de Deus. E é isso que a gente deve fazer. A gente deve tentar imitar ele, tentar ser tudo aquilo que ele foi, principalmente a respeito da virtude, que é a humildade. Que aí fala que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Ou seja, Jesus, ele deixou de ser Deus lá, de ficar lá no trono dele. Ele veio pra cá com toda a humildade dele, ser homem, servo, humilde. E assim, ele lavou os pés dos discípulos, ele foi servo, ele se humilhou para que ele desse o exemplo a gente, para que a gente pudesse fazer o mesmo. E eu acho que é isso que a gente deveria fazer, e que vocês pensem mais sobre o que cada um quer e o que cada um faz.